Olá, seja bem-vindo ao Armazém da Logística. Hoje a gente vai mostrar para vocês um projeto de corredor elevado, ou também conhecido como piso elevado ou piso intermediário. E para isso, a gente vai utilizar um projeto de um e-commerce que a gente fez para um cliente chamado Rota Brusca. Então vamos lá, pessoal. Antes da gente entrar no projeto, eu vou falar um pouquinho do negócio deles. Para vocês entenderem mais ou menos ali o que é que eles armazenam, como eles armazenam, para vocês terem uma ideia das características dos produtos deles. Então dá uma olhada aqui. Esse aqui é o site da Rota Brusca. Então eles têm lá, desde capacetes, por exemplo, são peças, principalmente peças para motos. Só que não são peças para moto street, não, motos de rua. São peças para motos off-road. Então peças para... eles têm desde vestuário, peças pequenas, tem bastante fracionamento ali, peças plásticas, né? Bastante peça plástica volumosa, que pesa pouco, mas ocupa bastante espaço. Então, esses aqui são os principais produtos que eles trabalham, beleza? Então, pensando nesse projeto, o que é que a gente fez? A gente fez um projeto de um corredor elevado, e eu vou explicar já o porquê aqui para vocês. Olhando aqui esse projeto deles, toda a área já estava construída, estava em obras ainda, ok? Mas toda a área de armazenamento, isso aqui já estava determinado. E aqui o local de entrada e saída, onde estava o portão, onde está o portão também, já estava determinado. Então o que a gente fez? A gente pensou num projeto de corredor elevado e o primeiro motivo, a principal escolha disso foi: quando a gente pega ali um projeto, quando a gente começa a pensar num projeto, a gente tem que entender muito bem aonde a gente vai colocar esses módulos e que tipo de equipamento de movimentação, principalmente, a gente vai utilizar. Pensando naquele produto dele, na quantidade de fracionamento, como ele recebe esses materiais, como ele confere, né, a quantidade, o volume que ele recebe, quantidade de pallets, ele não recebe nada paletizado, mas quantidade de caixas que ele recebe por dia, quantidade de caixas que ele expede, produtos unitários que ele expede por dia, quanto ele tem que armazenar. Pensando em tudo isso, a gente tem que começar a desenhar vários cenários. E aí, já pensando em equipamento de movimentação, dentro dessa área aqui, a gente tem aproximadamente aqui, por exemplo, de largura, mais ou menos 5 metros. Então, opção 1. Se a gente fosse trabalhar aqui, por exemplo, com um sistema mais convencional, tipo porta-pallets, que é o que ele tem hoje, ele trabalha com porta-pallets lá, ok? Porta-pallets com uma patolada, por exemplo. Eu ia perder muito espaço aqui de corredor e uma área muito nobre de separação. Então eu ia perder muito espaço, ia ter que fazer corredores aqui de mais ou menos 2,40, 2,50, que a gente já falou de projeto de patolada aqui. E aí eu ia perder muita área de separação mesmo. Eu tenho que trabalhar com corredores menores. E tem um principal ponto aqui que se eu for trabalhar com uma patolada, eu vou chegar em mais ou menos ali 5 metros, 5,40 de altura. E aí eu preciso, ele tem um pé direito aqui de mais de 11 metros. Eu ia perder muito espaço na vertical. Então, se eu fosse pensar também em um equipamento de movimentação e elevação, por exemplo, uma empilhadeira retrátil, ou uma empilhadeira contrabalançada, mesmo que elétrica, eu ia ter que considerar corredores aqui de 3 metros, 3,20 metros, até 3,50 se for uma contrabalançada elétrica, por exemplo. E vamos pensar numa retrátil aqui, legal, eu chegaria lá nos 10 metros de altura. Só que eu ia perder muito espaço aqui também de corredor, novamente eu ia perder muita área de separação de material, que ele recebe tudo fracionado e ele expede tudo fracionado. Então, pensando nessa movimentação manual, algumas opções seriam: poxa, vamos trabalhar com selecionadora? Uma selecionadora pequena é uma opção, mas nesse caso aqui, o melhor sistema para a gente trabalhar mesmo é o sistema de corredor elevado. E o que é isso? Não é nada mais que um conjunto de estantes, ok? São estantes que a gente coloca pisos intermediários. Então, por exemplo, aqui, ó, o que a gente faz? Eu tenho aqui, ó, um primeiro nível. Imagina que a gente só tivesse esse nível aqui distante, ó. É um primeiro nível distante, que é o que a maioria das operações tem, né? Eu tenho ali 5 níveis distante, mais ou menos 2,5 metros, né? 3 metros ali de altura. Só que eu posso construir pisos intermediários. O que seria? Depois eu faço um próximo nível aqui, ok? Eu faço um segundo nível e aqui a gente vai ter mais ou menos aqui 6, 7 metros, dependendo da sua configuração de níveis de altura. Então, beleza, se você já tem um pé direito ali de 6, 7 metros, já dá para você começar a pensar nesse tipo de estrutura também, tá? E aqui no caso dele, como ele passa lá dos 11 metros de altura de pé direito, o que a gente fez? Nós fizemos
3 níveis. A gente pensou em 3 níveis. E como é que eu vou fazer para subir de um nível para o outro? Aí a gente utiliza aqui, nesse caso, 2 sistemas. A gente vai utilizar a escada, a gente construiu uma escada mesmo, tá? Pensou em uma escada para ele subir nos 2 níveis. E também, para ele subir os produtos, ele vai subir também em um monta-cargas, beleza? E aí, qual que é a diferença disso para um mezanino? Na realidade, isso aqui ele é bastante parecido. Existem muitas empresas que fazem, por exemplo, faz um nível de estante embaixo, constrói um mezanino, aí coloca um nível de estante em cima. O que é o corredor elevado? Ele utiliza as próprias estantes para sustentar, para suportar o piso que vai ficar entre elas. Então, o que a gente faz? A gente coloca aqui, ó, vigas entre as estantes para suportar esse piso. E aí, geralmente, o piso que você pode trabalhar, geralmente o mais utilizado é o tipo wall, tá? E aí, como a gente vai trabalhar aqui com carro de movimentação, com carro de picking, a gente vai precisar fazer uma cobertura nesse piso. Geralmente as empresas colocam ou é uma resina, ok, que fica por cima, então tem o wall com uma resina, ou também, nesse caso aqui, o que a gente vai utilizar é uma chapa metálica, tá? Então isso é muito comum, principalmente no e-commerce, que vai fazer corredor elevado com uma chapa metálica por cima ali do piso, para a gente conseguir trabalhar com o carro, né? E não tem, o carro ele pode ter uma carga pontual que acaba danificando o piso, tá? Então por isso que às vezes coloca aquela chapa metálica e aí você pode trabalhar com um carro de picking tranquilamente ali, que não vai danificar o piso, perfeito? E aqui como que vai ser a operação dele aqui para vocês terem uma ideia? A gente tem então essa entrada e saída, tá? Vai ser o recebimento e expedição, vai ser feito pelo mesmo portão. Tem uma área externa aqui, onde vai parar ali o veículo, mas a entrada no armazém mesmo é essa aqui. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer a parte toda de recebimento, tá? Ele vai receber aqui os produtos, ele não recebe nada paletizado, só veículo pequeno e tudo em caixa, ok? E aí ele tem aqui as bancadas de conferência, ele vai fazer toda a conferência aqui dos produtos, produto a produto ele faz conferência, tá? Para dar entrada no sistema. E aí o que ele faz? Depois ele vai fazer o armazenamento também em carro de picking. Como é tudo fracionado, hoje ele faz como? Ele pega alguns produtos ali e leva, na mão mesmo, ele leva até o endereço. Mas aqui não, aqui ele vai separar aqueles produtos e ele vai levar esses produtos aqui pelas ruas. Então está tudo endereçado, isso aqui vai ficar tudo endereçado. Então ele vai levar aqui primeiro na rua A, depois ele vai dar a volta para a rua B, ok? Veio aqui na rua B, ele pode, por exemplo, já terminei tudo que eu tenho que colocar aqui na rua A, ele volta lá para a área de conferência, pega mais produto ou vai fazer outra coisa. Mas, por exemplo, como que fica aqui mais ou menos a roteirização dentro aqui do armazém? Então ele passa por debaixo aqui do túnel, aí ele faz aquele sequenciamento transversal que a gente já falou em outro vídeo também. Então ele vem, passa por baixo, passa aqui por debaixo desse túnel também, e aí ele entra no corredor C, depois ele volta, tá? Para a gente não perder essa área de armazenamento, ele volta aqui para um corredor, ok? Volta aqui para o corredor principal dele, faz a rua dele, faz todas as ruas aqui e volta para aquela área ali de recebimento para conferir mais coisa ou para fazer outra tarefa. Esse piso, geralmente ele tem aqui aproximadamente 2,5 metros, 2,80. No caso dele aqui, como ele tinha um pé direito um pouco maior, a gente deixou aqui mais ou menos 2,80, tá? Então a gente já tem aqui até uma figura, a gente desenvolveu esse projeto já pensando também como que vai ficar a ergonomia em cada nível, tá? Então ele tem produtos muito leves. Então, por exemplo, tem caixas ali que são grandes, né, 70 por 50, só que são caixas que pesam 1,5 kg, 2 kg, então são caixas bastante leves mesmo. Então, essas caixas elas vão ficar um pouco assim mais para a área de cima, mas o que a gente pensa sempre? Nas áreas de maior acesso, de mais fácil acesso, vão ficar realmente aquele produto de curva A, onde ele faz bastante fracionamento, ele tem bastante fracionamento aqui, ó, em algumas estantes que a gente fez um pouco mais estreitas, depois a gente veio com módulos com estantes um pouco mais compridas também, um pouco mais largas. Mas eu queria que vocês entendessem esse conceito principalmente de, tenho essa operação aqui, eu consigo replicar essa operação um pouco para cima também, mais um nível acima, depois mais um nível. E tem empresas que têm vários níveis aí de altura. E o que a gente tem que se preocupar também é,
como a gente vai ficar fechado, existem vários pisos, tá? Então tem pisos que são abertos, por exemplo, um piso aramado, um piso que tem frestas, só que esses pisos, geralmente, para quem vai usar carro de picking, é um problema, porque o carro de picking ele fica trepidando muito, ou a roda pode cair ali também no vão desse aramado. Então, muito comum o piso PM1 ali, que é um piso fechado, só que aí você tem que se atentar também com a ventilação, então a temperatura do ambiente tem que estar adequada, tá? A temperatura do armazém, e também com a iluminação. Então, quando a gente vai fazer, principalmente vai fazer fracionamento de produtos, né? Ali ele tem muito fracionamento. Na área de armazenamento, em média ali 300 lux mais ou menos que você vai precisar, e também nas áreas que você tem conferência disso, que você tem que usar mais a visão ali no meio dos corredores, tá? Sem área de sombra, para distribuir bem essa luz, média assim mais ou menos de 500 lux, quando você tem que fracionar e também conferir bastante coisa, olhar o código, né? E se atentar bem a isso, média aí mais ou menos de 500 lux, ok? E aí, como que ele faz a separação disso aqui? Quando cai o pedido, recebeu o pedido lá, a gente desenhou tudo isso aqui num fluxo, ó. E geralmente eu utilizo o Visage para fazer esse fluxo. Então ele tem todo o fluxo ali, por exemplo, do recebimento e do armazenamento, tá? Também da separação e da expedição, também está tudo desenhado, desde a parte de integração do sistema até todo o processo dele. Por quê? E aí a gente coloca todas as informações aqui nesse sistema, aqui no Visage, por exemplo, e aí você pode incluir fotos, links também, então fica muito fácil depois de você gerar esse documento aqui, ó, que é um manual. A gente fica ali, vira um playbook mesmo, tá? Você tem todo o processo desenhado, perfeito, como a gente fez lá, e aí você pode exportar isso e, por exemplo, eu quero ver como é que eu faço aqui, levo até a área de conferência. Cliquei, aí já aparece para mim, ele já vai ali na tarefa. É muito bacana, que a gente coloca a tela também do sistema, como que ele vai utilizar, qualquer forma de etiqueta. Então fica bem fácil, por exemplo, eu tenho que treinar alguém, né? Não só no início ali do uso do sistema, no início da operação, mas também quando você precisa capacitar alguém, treinar alguém, fazer essa integração. Tem um manual ali que fica bastante fácil do novo colaborador trabalhar. E como é que ele vai fazer a separação dos materiais? A gente já vai receber todas as informações do Bling, do pedido, de todos os pedidos que ele precisa fazer a separação, beleza? E como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso num carro de picking. No projeto, ele vai pegar esse carro de picking, ok? Esse carrinho que ele caminha como se fosse um carro de supermercado, só que ele é todo dividido em níveis e também em contentores, em caixas dentro desse carro, perfeito? E aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer toda a separação, ele vai fazer a roteirização muito similar ao que ele fez no armazenamento, ele vai fazer agora na separação dos materiais, tá? Então ele vem aqui, ele vai primeiro fazer a separação na rua 1, em todos os prédios, prédio 1, 2, 3, 4, então ele vem até o final. Na rua B ele volta para fazer essa separação, aí ele vem aqui na rua C, na rua D, terminou a separação dele, fez todas as apanhas dos materiais que ele tem que fazer, ele volta para uma área de conferência. Tá bom? Isso aqui vale lembrar que a gente está falando de 3 níveis, tá? A gente tem algumas formas de descer esses produtos também. Aqui a gente optou também pelo espaço e por todo o projeto em relação ao custo-benefício também, em trabalhar com a escada e trabalhar com o monta-cargas. Mas, por exemplo, você pode utilizar também uma espiral de esteira, isso é bastante comum, a gente já fez projeto também com espiral de esteira, então você pode ter lá nos níveis superiores, você pode ter esteira em todo, tanto tracionada, que é aquela esteira que é automatizada, como esteira manual também, para você empurrando a caixa, né, vai empurrando o contentor em toda a esteira, geralmente é muito utilizado quem faz picking por zona, tá? Eu tenho um operador que eu tenho ali uma zona de picking para ele fazendo a separação, passa para uma próxima zona e aí por aí vai. Então você pode ter esteiras também. Aqui no caso a gente optou em fazer toda essa separação nos 3 níveis, vão ser feitas com carro de picking, tá? E aí o que ele vai fazer? Ele vem aqui nessa área de embalagem, que é onde ele vai fazer o packing. Ele vai fazer uma última conferência, ele vai embalar, aí vai imprimir também a etiqueta dele lá do Marketplace, vai imprimir a nota fiscal simplificada, e aí ele vem para a área das transportadoras, tá? Ele vai colocar aqui na área das transportadoras, é onde o pessoal, quando vier fazer a coleta desse material, eles já vêm aqui direto. Aqui, por exemplo, tem o Mercado Livre, Correios, Magalu e transportadora também. Esse projeto é um projeto muito legal. Esse aqui foi um desenho do conceito do projeto. E aí o que acontece?
Depois, os fornecedores, cada fornecedor foi entender melhor qual que é o comprimento do módulo, melhor configuração de módulo de comprimento para ele, de profundidade. A profundidade a gente manteve ali muito similar, mas, por exemplo, ajustou para o corte do MDF, da madeira ali, do aglomerado que vai ter em cada nível ali das estantes também, para você conseguir ter uma economia de recursos, uma economia de madeira e também reduzir ali na compra da madeira. Então, cada fornecedor tem as suas características, ok? E aí, o que eles fizeram foi mais ou menos isso aqui. O conceito é o mesmo, a movimentação é a mesma, que eu estou mostrando aqui para vocês, ó. É a mesma configuração, é o mesmo conceito, só que eles aumentaram um pouco o comprimento da longarina para ajustar principalmente a melhor configuração deles, tá? Mas aqui, ó, eles até marcaram como vai ser todo esse trajeto aqui da separação dos materiais. Aqui também, ó, no segundo nível. Legal é dizer que ele tem um segundo mezanino físico mesmo, que ele vai ficar no mesmo nível desse corredor elevado. Já no terceiro nível ele não tem. No terceiro nível ele não tem. Então ele vai aproveitar esse mezanino existente também no mesmo nível para transitar entre armazém e entre o mezanino existente dele também. Então tem todas as configurações em relação à altura, capacidade de carga, tá? Então esse projeto foi um projeto muito legal que a gente fez, a gente virou um parceiro muito forte assim. E agora tudo isso aqui está em produção, a gente tem o tempo de produção, vai depender de cada fornecedor, de 60 dias, mais ou menos 80 dias. Depois tem um tempo de montagem também das estruturas, para a gente mostrar para vocês como é que ficou essa operação mesmo, tá? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.